A Revelação de Jesus Cristo, parte 47, dia 11/7/2024. O segundo verso sugere o grande evento, ou eventos, pelas quais o céu ficou em silêncio. Deus estava saindo de seu lugar para punir os habitantes do mundo por sua iniquidade. Isaías 26:20. Seu povo havia entrado em seus aposentos, seus armários, Mateus 6:6, e fechado a porta sobre eles. E Deus estava saindo em busca de vingança. Os 7 anjos que estão diante de Deus, mais próximos de Deus, recebem suas trombetas, cujo toque trará desgraça sobre desgraça a uma terra impenitente. O que se segue, do 3º ao 5º verso, é a primeira parte da grande cena da trombeta, ou melhor, o prefácio dela. A insinuação dos terrores guardados na terra, a promessa do que está por vir, algumas gotas do banho de fogo, a chuva da ira divina, há muito reprimida, mas finalmente derramada. 1. O anjo e o altar. E o altar que ficava no lugar santo, que é aqui mencionado no 3º verso, não o altar de bronze, é o altar de ouro, o altar do incenso, o altar de oração e louvor, o altar em que os sacerdotes ministravam, e onde também o sangue era aspergido. Em que aspectos ele diferia do propiciatório como lugar de oração? Não aparece. Neste altar, todos os que são sacerdotes de Deus, todo o seu sacerdócio real, oficiam. Aqui, especialmente, eles se posicionam como suplicantes de Deus, como intercessores em favor dos seus ou contra seus inimigos. A este altar o anjo vem, não um dos 7, e aqui ele se posiciona para um propósito especial. Quem ele é e qual é o seu nome, não sabemos. Apenas uma vez o nome de um anjo, Miguel, é mencionado neste livro. 12:7. Todos os outros anjos são sem nomes para nós, embora não sem nome para Deus. É estranho que se fale de tantos anjos e nenhum nome seja dado, porque ele vem ao altar, aparece a seguir, é um trabalho sacerdotal que ele tem que realizar. 2. O anjo e o incensário. Ele vem para atuar como sacerdote. É mensageiro sacerdotal de Deus. Como uma vez um anjo foi visto sobre Jerusalém com uma espada, aqui ele é visto com um incensário. Deus coloca nas mãos de um uma espada e de outro um incensário, conforme a ocasião exige. O anjo é um dos que ministram nos lugares celestiais, entre as coisas celestiais que eram o modelo das terrenas. E ele fica no altar do incenso com um incensário de ouro, símbolo do que é divino e celestial em suas mãos. Ele tem uma missão especial a cumprir. Seus companheiros estão prestes a soar suas trombetas de julgamento, e como Arão e Ur no passado, ele vai preparar o caminho para a vingança do povo de Deus sobre os Amaleques dos últimos dias. Ele vai despertar o clamor adormecido da igreja. Até quando não julgareis? Vingue-me de meu adversário. Deus o enviou em sua missão e lhe deu o incensário de ouro. Esse incensário é o elo, ou elo de conexão entre o trono de Deus e os julgamentos sobre a terra. A vingança é a do rei ungido em Sião. Salmos 2:6. Mas a introdução dessa vingança é a interposição do sacerdote acima. 3. O anjo e o incenso. Não é um incensário vazio que ele segura. Não é para mostrar que ele acena. O incenso está lá. Incenso não dele, mas fornecido por outro. Lá foi dado a ele. É muito incenso, ou, literalmente, muitos incensos, dos quais sairiam inúmeras coroas de fumaça perfumada.
Este incenso deveria ser oferecido com ou colocado sobre de modo a cobrir ou envolver as orações de todos os santos. Sim, todos os santos, de Abel para baixo. Pois esta parece ser a reunião em uma de todas as orações desde o início para que por fim sejam respondidas. Lucas 18, 3 e 7. Sobre o altar de ouro, diante do trono, foram colocadas as orações dos santos de todas as épocas. Lá eles se acumularam. O não respondido, quanto tempo? Por fim, sobre essa pilha maravilhosa é derramado o incenso celestial, e todo o conteúdo, assim misturado sobre o altar de ouro, eleva-se a Deus em uma nuvem fragrante. O mau cheiro do que era terreno, carnal, pecaminoso e incrédulo, nessas orações sendo tão absolvido na fragrância divina como totalmente desaparecer e não deixar nada para trás, exceto o aroma doce daquele incenso celestial, que, como o precioso nardo em Betânia, enche as câmaras acima e, subindo em sua doçura ao trono, e aquele que está sentado nele, prevalece para extrair longamente as respostas há muito adiadas às orações de Eras. 4. O anjo e o fogo. O anjo, tendo esvaziado o incensário de seu incenso, o enche de fogo. O derramamento de um do incensário, sendo o sinal para a entrada do outro naquele vaso do qual o incenso havia sido derramado. O fogo que segue o incenso e que é o efeito desse incenso não deve permanecer no incensário. A meia hora de silêncio é todo o tempo permitido para esta transação. Esta entrega do incenso, este derramamento do incenso sobre o altar, este enchimento do incensário com o fogo devorador do julgamento, meia hora para esta oração simbólica, meia hora para esta transmissão de poder e excelências, as orações que estavam no altar. Os longos julgamentos reprimidos são as respostas, coisas terríveis em retidão. Primeiro, as vozes e trovões e terremotos, o prelúdio e promessa de algo mais terrível. As 7 trombetas, com toda a sua plenitude de devastação e aflição. O fogo do altar fez o terrível trabalho de vingança, mas as orações dos santos eram a causa verdadeira e irresistível. Eles prevaleceram. Até agora eles permaneceram adormecidos no altar. Agora eles acordam e imediatamente as poderosas obras do julgamento e misericórdia de Deus se mostram na terra. O braço do Senhor é revelado. Até agora eles permaneceram adormecidos no altar. Agora eles acordam e imediatamente as poderosas obras do julgamento e misericórdia de Deus se mostram na terra. O braço do Senhor é revelado. As orações não respondidas obtêm uma resposta mais abundante. E Deus agora é visto fazendo muito abundantemente acima de tudo que pedimos ou pensamos. Toda a maquinária ou instrumentalidade do julgamento está agora em movimento. Não há mais atraso. Os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Elas ficaram em silêncio diante de Deus. Versículo 2. Esperando o sinal. Eles haviam recebido as trombetas, mas até que o incenso fosse derramado sobre o altar e o fogo sacudido do incensário, eles não deveriam usá-las. Agora, suas explosões sucessivas enchem o ar e os efeitos são estupendos. Muitas lições estão aqui. 1. A oração permanece muitas vezes sem resposta. Dias, meses e eras podem ficar sem resposta, mas nenhuma petição cairá por terra. As razões para o longo atraso muitas vezes estão muito além do nosso alcance, mas no final eles serão considerados infinitamente sábios e graciosos. Ele não lhe respondeu uma palavra. Mateus 15, 23.
E uma frase que os santos de Deus muitas vezes ponderaram é que a história da igreja ilustrou em todas as épocas. Houve muitos atrasos até que a esperança adiada deixou o coração triste. Mas o ouvinte de oração sabe bem o que está fazendo. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus, porque o Senhor nunca deixa cair uma oração nossa sequer. O nosso tempo não é o teu tempo, porque o Senhor conhece todas as coisas e sabe o melhor momento para todas as coisas. Louvado seja teu santo nome, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.